gente! Hoje tem live também, é quarta-feira, mas hoje a gente vai conversar com a Fábia Vieira. Oi, Andresa! Oi, Marcinha! Oi, Célia! Boa noite para vocês. Vamos conversar um pouco sobre ser e ter um lar harmonizado hoje aqui com a Fábia Vieira, coach, que trabalha com sustentabilidade doméstica. E vamos começar aqui à noite também com um pouquinho de Legião, com um pouquinho de Casa Iluminada e só não sabe quem não quer quando o sol. Quem não precisa de uma boa trilha sonora aí para ter mais calma, para estar mais tranquilo, mais harmonizado nesses tempos aí de pandemia, nesses períodos aí de conflito. Somos nós, então vamos tirar um período aí, um tempinho, um minutinho, para a gente poder pensar um pouco sobre isso, analisar como que anda a nossa harmonia. Obrigada, Andresa, eu faço o que eu posso, pelo menos eu não fico gritando, né, não fico aqui. Escutem Legião que é melhor, viu? Toda dor de não sentirmos dor. Pensando nisso que a gente elegeu essa música hoje também. Queremos uma casa harmonizada, mas também queremos que nós fiquemos harmonizados, viu? Aê, Fabinha chegou! Para vocês que estão por aqui, então, toda quarta-feira também vai ter live, vai estar sempre aqui com a minha parceira, com Fábia lá de Fortaleza. Estaremos aqui falando sobre vários temas ligados à organização, temas novos, né? Temas instigantes para vocês, sempre às 20 horas também. Se vocês acham que esse tema é relevante para mais alguém, é só mandar aqui, ó, um aviãozinho, convidar, chamar alguém para vir participar. Vai ficar gravado aqui no GTV, também vou colocar lá no YouTube, tá? Então vocês não precisam ficar se preocupando em ficar anotando. Se vocês quiserem, vocês vão poder ir lá e rever e tudo mais, tá? Então deixa eu chamar a Fábia aqui pra gente poder ir. Estávamos aqui cantando, viu, Fábio? Estávamos aqui esperando o sol bater na janela do quarto, chegando, né, a harmonia chegar para todos nós, viu, Fabinha? E esperando todo mundo chegar, esperando dar realmente o horário aí para todo mundo chegar, né? E que a dor chega também para que a gente não tenha medo de ter dor, né? Que era um pouquinho do que nosso querido Renato Russo estava falando aqui um pouquinho, essa música maravilhosa que nos faz refletir um pouquinho aqui antes da gente poder começar. Eu vou colar aqui só para não errar, viu, gente? Então, se eu tô de lado é porque eu tô lendo. Fábia, nossa amiga aqui, deixa eu apresentar. Boa noite. Boa noite. Energia contagiante, como toda cearense viu? Fez muitos cursos de coaching e está dinossauro na organização desde 1994 aí com a gente, trazendo harmonia, trazendo organização, trazendo orientação, trazendo desapego, trazendo sustentabilidade, é muita palavra, que é com que ela trabalha, né? Simplificação, harmonização e mais harmonia aí para o seu lar através de workshops, através de cursos e, claro, consultorias e organizações residenciais. E é isso, Fábia, dê o seu boa noite para todos. Oi, irmã Gêmea, olá. que você está por aqui hoje. Leidiane. Vamos começar. Gratidão primeiro, né, por esse momento, mais uma quarta-feira, mais aí uma série de lives maravilhosas, como você iniciou aí a live com essa música maravilhosa, a gente tem que sempre compreender e estar nessa música, né, nessa vibe maravilhosa, e nada melhor do que a gente, aqui nós temos algumas personagens queridas aqui de Fortaleza, outras de outros estados, nossos amigos, enfim, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria, né, Carol, estarmos juntas para que a gente possa partilhar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso trabalho, da nossa missão. Então, eu sempre fico muito feliz de poder partilhar. E esse tema, né, de sustentabilidade, de harmonização, que hoje as pessoas estão tão em busca, né? É um caminho sem volta.
cada vez mais a gente entende que a organização, ela precisa passar pela harmonização do ser, e hoje é o nosso bate-papo, né, com muita amorosidade, com muita suavidade, com muita gratidão, para que a gente consiga equilibrar essas nossas casas, a casa interna e a casa externa. Arrocha aí, Carol, que é tua. Perfeito. Boa noite, Cássia, lá de Aracaju, querida. Faz muito tempo que eu não te vejo, faz muito tempo que eu não vejo Crisinha daí também. Mila, a Leidiane, a irmã gêmea, também a Andresa, a Paula, todo mundo que está chegando, viu? Sejam todos bem-vindos. Oi, Fátima, querida. Oi, Marleide. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Se vocês têm um depoimento para trazer sobre essa dificuldade de se harmonizar, ou se vocês têm alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou anotando enquanto a gente vai conversando. Eu tenho mais umas 2 perguntas aqui que algumas pessoas me mandaram também, tá? Sejam todos bem-vindos. E vamos começar com a pergunta que não quer calar. O que era um ser organizado, Fábia? Nos esclareça isso, né? Porque o lar dá até para a gente pensar assim, né? Mas o que é um ser, né? Como podemos nós, pobres mortais e pessoas angustiadas nesse isolamento, sermos mais harmonizados? Bacana. A gente poderia falar com essa pergunta a noite inteira sobre o ser harmonizado, mas vamos tentar resumir de uma forma muito tranquila. Carol, o ser harmonizado é um ser que está conectado com sua essência natural, com a natureza. Somos todos um. Trabalhando holisticamente, né? Tudo é sistêmico. Então, eu estou completamente ligada à natureza, seja as flores, as árvores, os pássaros, os objetos de uma forma geral. E esse ser harmonizado é um ser tranquilo. Eu acredito que a palavra é serenidade. Hoje é tão desafiante estarmos com esse ser harmonizado, porque lá fora, o externo, ele bagunça muito, existe um caos, né? Por conta da economia, por conta da saúde, por conta dos problemas que são inúmeros. Porém, precisamos ter a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É exatamente compreender que o externo, ele não pode bagunçar o meu interno, que já foi construído num processo. E que processo é esse? Eu digo sempre que existem 2 processos muito interessantes, que eles estão lado a lado, que é a espiritualidade e o autoconhecimento. Porque você exercitando a espiritualidade, você tem uma esperança, você tem uma visão mais ampla e mais tranquila. E o autoconhecimento, primeiro, é aceitar-se como eu sou e melhorar a cada dia. É mais ou menos por aí, Carol. Um ser harmonizado. Um caminho do meio, né? Como você fala. Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? Eu acho que outra palavra também, você falou de inteligência emocional, é você conseguir ter esse controle, que também é uma coisa que a gente precisa extravasar, mas que a gente precisa aprender a ter, né? Igual como a gente aprende a falar e ter um controle para não ficar desesperada falando super rápido, a gente tem que começar a ter esse controle para que a gente consiga também administrar essas emoções, essas condições internas e equilibrar, por isso a história do caminho do meio, com as que estão fora. Hoje a gente vive numa situação ainda mais extrema, como você colocou, adversa, nova, inusitada, sei lá quais outras palavras que a gente pode colocar, e isso mexe a balança, desequilibra o externo, isso é óbvio, todo mundo vê, mas desequilibra o interno, e a gente não vê, às vezes a gente não vê a gente nesse desequilíbrio, a gente não vê e não enxerga isso nos outros, a gente só enxerga as atitudes, só enxerga o dano que aquela pessoa, né, pode estar sofrendo, aquela atitude que ela teve, mas a gente não enxerga isso, a gente não tem essa empatia também de enxergar o ser desarmonizado, né, que está ali na tua frente, e não está sistêmico, não está conectado, né, com esse ambiente que você fala de tranquilidade. Uma coisa que eu aprendi bastante, não só pela questão holística, não só pela questão do Feng Shui, das energias, é que a gente precisa ter um tempo, né, muito mais do que antes, para a gente. Eu acho que isso é uma das dicas que eu posso, assim,
passar para vocês de que mais do que sempre você precisa refletir, você precisa... Uma coisa que eu aprendi foi a... Respirar. Respira. Porque aí você consegue... A gente, desculpa, vou falar. Até fazer cocô melhor. Você respira para fora. Você tira as coisas de você. Você pensa, as coisas fluem melhor, sabe? Você tira o desânimo, tira a desatenção. Você tira muita coisa quando você faz esse simples ato de respirar. Esse simples ato de você ter 5 minutos para você se concentrar e tudo. A gente tem passado por um processo transformatório profissional, eu digo a gente, que sou eu e Fábia, mas também pessoal, né, que envolve as nossas famílias, um processo comunitário aí, né, da situação que se estabelece agora, que se agrava, mas nós precisamos desse controle, né? Você falou coisas assim super geniais, e dentro desse cenário, Carol, essa harmonia, esse caminho do meio, eu lembro muito da resiliência, porque o caos lá fora não pode impactar na minha paz. E essa minha paz, eu preciso realmente estar harmônica, porque existe o medo, o sofrimento, muitas vezes da família, dos parentes, dos amigos, né? Estamos numa pandemia há quase 1 ano, e aí essa resiliência é aceitar muitas vezes, porque nós não temos controle, né? A história lá de fora muitas vezes não bate com o que nós desejamos para a realidade atual. E o que é que nós precisamos fazer para esse ser ficar harmonizado? Você colocou muito bem, a respiração. Nós ocidentais, nós não sabemos respirar, nós não sabemos parar, pausar. No Ócio Criativo, um livro bastante antigo do Domenico De Masi, né, que ele fala exatamente isso. Nós precisamos reaprender a estar, a ficar sem fazer nada, no sentido de que para abastecer as energias. E isso daí dá um up. Muitas vezes, é muito interessante isso. O trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho que requer, muitas vezes, rapidez, eficácia, tempo, para que as coisas fiquem no local. E aí vai depender muito dessa energia que você coloca nessa casa e como você está internamente. Isso tem uma relação energética incrível. Para quê? Para que esse ambiente, né, o que você coloca para o outro, porque é uma coisa muito importante. A gente só dá o que nós temos. Por isso que nós temos que reaprender a fazer muitas coisas com muita amorosidade, porque o mundo lá fora, que eu falo no geral, ele está pressão, meta. Precisamos estar no Instagram, precisamos estar em todos os locais. Opa! E aí a gente tem que ter essa calma, essa tranquilidade, para que esse ser harmônico consiga plasmar no externo, na casa, na família, na sociedade, um bem maior. Porque no final das contas, a gente só deseja amor, né? No final das contas, tudo é amor. Então é por aí, Carol. Eu acho que a serenidade, a resiliência e o entrar em contato com você mesma, aceitar-se, e essa conexão que eu falo que é o religar mesmo, independente da sua religião, essa espiritualidade, ela tem que estar sempre embasada para que a gente faça o melhor para si e para o outro. É mais ou menos isso. Perfeito. Aí eu tenho uma pergunta aqui que o pessoal me mandou. Então, quer dizer que você ter a harmonia no seu ser é você transformar de dentro para fora? Exatamente. Porque, olha só, se eu sou uma pessoa, e aí eu vou falar uma coisa muito interessante. As pessoas, de uma forma geral, estão perdidas. Porque eu, desde quando eu comecei meu exercício de organização profissional, as pessoas são perdidas. Por que as pessoas são perdidas? Porque a mente, as ideias, elas não estão conseguindo fluir de uma maneira harmonizada. E aí eu preciso realmente entender que se o meu ser não está harmonizado, eu não posso ter harmonia dentro da minha casa. O ir e vir.
E aí, por que que a organização externa é tão importante? Porque a organização externa, ela vai influir diretamente no meu ser interno. Então, é um bate-volta, é uma ação e reação perfeita. É o yin e o yang, né? Então, elas se encaixam perfeitamente. Então, por isso que o ser, de dentro para fora, tem que estar muito equilibrado para a gente poder equilibrar o externo. É isso. E começa por aí, né? A gente não faz essa organização de fora para depois fazer a organização de dentro. Ou a gente faz de dentro para depois fazer a de fora. Como é que funciona? Me fala. Pode ser das duas formas, tá, Carol? Porque muitas vezes as pessoas... tem um texto bastante antigo de... As nossas avós são sempre muito sábias. E nesse texto dizia o seguinte: arrume suas gavetas para você organizar o seu lado interior. E aí, fazendo essa analogia, quando a gente organiza uma gaveta de calcinha, por exemplo, ou de cueca, seja o que for, a gente está tirando a baguncinha, é como se fosse uma terapia. Por que que a gente ama tanto organizar? Porque quem mais precisa somos nós. A gente precisa harmonizar o ser através dessa organização externa. E muitas vezes, quando as pessoas dizem assim, ai, mas eu preciso tanto me organizar externamente, aí a gente puxa, vamos saber como é que estão aqui os seus pensamentos, as suas ideias, o seu planejamento de tempo, a sua procrastinação. Tudo isso está dentro de nós. E aí, quando a gente alinha, quando a gente equilibra, aí a organização externa acontece. E pode ser paralelo, com certeza. O coach, Carol, só para poder complementar, o coach que nós realizamos, residencial, ele trabalha muito as perguntas inteligentes, para que você tenha uma consciência, né, do que você precisa, essa realidade. Porque tem pessoas que passam 30, 40 anos vivendo dentro de lixo, da bagunça, do caos, dos excessos, e tá tudo tranquilo. E aí tem alguma coisa que não está conectada. Então, a ideia é realmente a gente entender com a consciência, e o coach, ele nos favorece para que a gente instigue o ser, para que ele dê uma sacudida e realmente ele transforme o seu ser e também o seu ser com atitudes, comportamentos, padrões de comportamentos, e deixe de se sabotar ou os autos boicotes, que a gente sabe que realmente vai estendendo a desorganização. É mais ou menos por aí, Carol. Então, eu tenho que me planejar, eu tenho que me questionar, né? Então, vamos seguir aqui uma ordem, né? Eu tenho que me planejar, eu tenho que me questionar, eu tenho que me reenergizar, né? Ter esse autocontrole, ter essa, né, situação de mim, seja através da organização das coisas, seja por uma escolha própria, fazendo essas perguntas inteligentes, para eu ativar, né? Para eu começar a ter novas atitudes e eu também ter um comportamento diferente diante do que eu sou e diante do que se apresenta, né? Diante da minha casa, aí nesse caso. Então, eu tenho que fazer esse enfrentamento, né? Desse comportamento, dessa situação. E assim, tudo começa pelo desapego, você acha? Tudo depende da abertura de coração, né? Esse é um tema muito interessante, porque só existe bagunça onde há excesso. Só existe desorganização quando existe relaxamento ou procrastinação. Só existe desorganização quando existe falta de iniciativa e de coragem, de planejamento ou de técnica. É um conjunto. Porém, eu acredito, Carol, que ninguém nos procura como profissional de organização se não está incomodando. Então, algo dentro da pessoa, ela diz assim, socorro, eu preciso de ajuda. E essa ajuda, quando nós vamos à casa, nós vemos algo muito claro, que olhar uma parede, um armário, um móvel, nós percebemos que existem excessos, existem acúmulos, existem apegos materiais. E aí sim, o primeiro passo até arrepia, o primeiro passo é a gente compreender e escolher uma vida mais leve, através dos não excessos. Que não é fácil, é todo um processo desafiante, mas que precisa ser olhado, né, para que a pessoa entenda que aqueles excessos não aconteceu de uma hora para outra. Ele foi paulatinamente acontecendo durante a vida dela.
Por isso que tem que ter muita amorosidade quando a gente fala desse desapego, porque não é todo mundo. Eu acredito, sabe, Carol, que é 10% das pessoas que realmente abrem o coração e despojam com muita naturalidade. Mas da organização, à harmonização, ao desapego é um processo, né? Não é uma coisa que a gente gostaria, ou que a gente obriga, ou que a gente orienta, que se faça de dia para noite, ou rapidamente. Tem que passar por um processo, como a gente falou, de conhecimento, de controle, e experimentando, e planejando, analisando. Por isso você tem que parar, ter esse ócio, né? Esse momento pessoal de fazer essa autoanálise, de fazer uma análise da situação que está, do lugar que está, da sua casa, para você saber o que causou isso, o que é que eu posso fazer com as minhas limitações, o que eu tenho que buscar, que tipo de ajuda que eu vou precisar, né? Se é de todo, se é de parte desse processo, mudar as minhas atitudes, mudar o meu comportamento, fazer as coisas mais devagar, né? Como é que você falou? Sincronizar, não, sistematizar, né? Se conectar Sim. mais com a natureza, com o que está ao nosso redor. Eu acho que isso é mais importante, então eu já estou fazendo aqui um resumo, né? E sim, escolher essa leveza, porque eu acho que a harmonia tem tudo a ver com leveza, com o caminho do meio, de não ter extremos, de nem muito, de nem pouco, né? De nem muito alto, nem muito baixo, né? De nem muita coisa ou pouca coisa, mas sim o que é mais adequado para a sua vida, o que é mais adequado para o que você está querendo, né? Para o que você está ansiando aí de mudanças para a sua vida. Eu acho que isso é o principal. Em resumo do que você está falando, só me confirma se está jóia. E aí, não, tá perfeito. E aí eu sempre coloco, né, eu faço sempre uma comparação, uma analogia. Quando nós olhamos um jardim feito por uma pessoa profissional. As flores, as plantas, tem todo um equilíbrio de altura, né? Se é mais verde, se o solo. A mesma coisa é a nossa casa. Se a gente colocar a nossa casa como um jardim, se a gente perceber, será que as coisas estão realmente nos devidos locais? Será que eu planejei esse terreno fértil com esse jardim, com essas plantas, com essas flores, com essas árvores frutíferas? Então, é a gente ter a sabedoria e o bom senso, porque organizar não é complicado, é apenas a gente ativar o nosso bom senso e saber o que eu desejo para a minha vida aqui e agora. Porque assim, as pessoas, no futuro, gente, o futuro não existe, o futuro é agora. Então, é aproveitar, usufruir do bom, do belo e do justo agora. Então, é isso, Carol. É a gente sempre lembrar do jardim, e eu estou agora fazendo um trabalho em um hotel aqui em Fortaleza, e é muito interessante, porque o hotel, ele é muito dinâmico, né? Mesmo na pandemia, mas se a gente observar, por que a gente gosta de ir para um hotel? Porque quando a gente chega no quarto, tá lá todas as toalhas no seu devido local, os amentes, que são os sabonetes, as coisinhas lá, a cama perfeitamente organizada, harmonizada, e ainda tem aquele cheirinho limpa, higienizada, e nós sabemos que nós podemos colocar nossos corpos lá e a gente vai ter um sono maravilhoso. E por que a gente não faz isso em casa? Isso é harmonia. Quando a gente está lá no hotel, é a harmonia do espaço e do ser. E por que a gente não faz isso na nossa casa? Né? Esse é o grande desafio. Por que será? E por que a gente não tem um lar harmonizado? Que é a próxima pergunta. Na verdade, eu tenho até um depoimento, que é a minha segunda pergunta. Durante esse processo de pandemia, né, ela diz que se desfez de muitas coisas, observou muitas coisas, viu muitos cursos, fez muitas transformações da família, né, não só pessoais, e aí ela conseguiu essa harmonia. E para ela, ter um lar harmonizado é ter as pessoas que moram lá conectadas, ter as pessoas lá mais tranquilas e usufruindo exatamente do que você acabou de dizer, né, dessa limpeza, dessa aconchego, né, que a casa, né, ou o lar deveria nos dar. Então, esse foi o depoimento dela, né? E eu queria só que você complementasse se é isso, ou se tem mais alguma coisa para que a gente consiga ter esse lar, né? Já mudando aí do ser, né? Para o lar harmonizado. Bacana. E aí esse depoimento é fantástico, porque nós não estamos sós, nós não moramos em uma bolha, nós moramos com pessoas com identidades diferentes, com culturas diferentes,
experiências diferentes, seja mãe, pai, irmão, marido, esposa, não importa. O que é que nós precisamos harmonizar? Porque, veja só, quando a gente faz um planejamento, a gente tem que entender que desde do filho pequeno até o idoso, precisa compreender porque estamos vivendo numa comunidade. Quando você vive numa comunidade, a gente tem que ter respeito por tudo e por todos. E aí, saber o limite de cada pessoa. É muito interessante, eu vou puxar aqui um pouquinho para clientes, que a gente tem muitas clientes e alunos dizem assim, ai, Fábio, mas os meus filhos não me ajudam. Eu disse, nossa, mas seus filhos são crianças? Não, tem 30, 40 anos, aí eu, né? Oi? E aí, por que que as mães reclamam tanto, né, dessa desarmonia que os filhos insistem em fazer? E aí eu digo assim, mãe, você tem culpa. Porque você, desde criança, você pegava a blusinha que ficava no chão, o sapato e colocava no local. Nunca deu uma autorresponsabilidade para essa criança, esse adolescente, e você foi fazendo, ou por culpa, ou porque é mãezona, não sei. Mas a gente tem que pegar essa família com muita clareza e com muita verdade que nós não somos a Mulher Maravilha, nós não somos super-heróis. Nós somos de carne e osso e temos limitações. E aí sim, para esse lar harmonizado, nós precisamos, é igual uma empresa, a gente precisa de gestores, precisamos de tarefas bem direcionadas, de planejamento e de execução. E não precisa de mimimi, porque muitas vezes o mimimi atrapalha toda uma família. E a gente tem que ter clareza e verdades. E isso daí torna, com certeza, Carol, através de um planejamento familiar, de rotinas e tarefas bem distribuídas, para que eu chegue nesse lar e diga assim, uau, eu estou na melhor versão da minha casa, do meu lar, que é a minha paz. Eu acho que é isso, Carol, é planejamento e falar a verdade e trazer a família junto. Então, o que você propõe é que todo mundo seja convidado a refletir, todo mundo seja convidado a participar, a se envolver, a ajudar e se ajudar, né? Já que a gente precisa também fazer essa reenergização, essa mudança de comportamento pessoal e também diante da nossa casa, né? Isso? Sim, sim. Tem um comentário aqui, só para encerrar, que é: porque temos bloqueios e a nossa casa é o reflexo do nosso ser. Exatamente. A gente tem os bloqueios e isso reflete, é um espelho, né? Reflete na nossa casa. Eu até estava conversando hoje mais cedo com uma cliente. Existe esse reflexo, né? Existe esse espelhamento aí do que a gente faz, isso reflete na casa, que a gente fica cansado, que a gente fica... né, não querendo fazer, a gente olha para a bagunça e fecha o armário, deixa para depois. Então isso também é uma bagunça mental, é uma autocobrança que a gente tem, né? A gente não compartilha isso, a gente fala que... Eu, por exemplo, falo para as pessoas que eu sou dona de casa compartilhada, eu não faço tudo, né? Eu não sou a única dona da minha casa, todo mundo que mora na minha casa é dono de casa igual eu. E todos nós temos tarefas, né? Temos visões sobre a casa, né? A casa não é decorada da forma que eu gostaria, mas da forma que nós gostaríamos, né? Um coletivo ali. A casa é minha, se eu moro sozinha e eu quero fazer essa decoração, ótimo, bem, então você é com você mesma e tudo mais. E nesse período, ainda mais, a gente conversa mais com as pessoas, a gente convive mais com as pessoas, né? Então, a gente precisa desse diálogo, a gente precisa desse envolvimento, desse acerto até das coisas e das pessoas que estão ali, porque senão não existe essa simbiose, né? Não existe essa... Ai, você falou uma palavra que eu tô com ela na cabeça. Sistêmica, né? Porque senão sistêmica. Não é sistêmico, senão não existe esse sistema, né? Não funciona, não vai para frente. E, gente, não é uma coisa que acontece e você faz uma vez. Não funciona. A mesma organização, quando a gente vai no cliente e a gente deixa tudo no lugar, você vê os meus livros aqui e tal, eu decidi que esse é o lugar deles. Mas se eu peguei um livro, se eu peguei um álbum que tem aqui, peguei um CD que tem aqui, eu uso, depois eu tenho que botar ele de volta, entendeu? Eu emprestei para alguém, eu tenho que ter um controle de para quem eu emprestei, né? Eu usei algum material aqui para poder dar alguma aula, depois eu coloco de volta no lugar. A gente usa um copo, como meu copo está aqui, né? Tá aqui em cima. A gente lava e põe de volta no lugar. As coisas estão aqui para a gente usar. E a gente não limpa preventivamente, a gente limpa porque sujou. Então precisa limpar o chão, precisa varrer, não precisa ser todo dia.
né? Precisa, a gente não falou no início aqui que a gente tinha que ter um momento para nós mesmos, para pensar no ser, então a gente precisa ter um momento para pensar e administrar esse lar. E não só pensando no aspecto físico, né, da estrutura do lar, da limpeza, mas também esses cuidados que a gente tem que ter com a família, com os animais, com os idosos, né, com as pessoas que vão na casa da gente. Hoje a gente tem uma barreira sanitária ali na frente da porta, né? Limpa o pé, deixa as coisas, toma banho, passa álcool nas compras e tudo. Então a gente precisa saber que a partir dali começa o nosso lar, começa essa recepção, começa esse aconchego, e a gente precisa se preocupar com isso, né? A gente precisa ter esse olhar, precisa se preocupar também com as pessoas que estão ali. Eu me preocupo, por exemplo, sempre penso também toda semana um pouquinho sobre como que está o meu filho sofrendo sozinho, sem poder sair para brincar, falando com todo mundo online, que efeitos que isso vai ter lá na frente. Tudo bem, ele brinca comigo, ele brinca ao ar livre aqui em casa, de vez em quando brinca com o vizinho, né, o filho do vizinho, de vez em quando, gente. Então, qual é o aspecto, né, o que eu posso fazer a mais, né, que artimanhas que eu tenho, né, fora do que a gente já fez, né, todo ano, ou que tipo de... Eu fico até pensando, e lá na frente, como que vai ser, né? Vai ser reversível isso? Ele vai ter alguma sequela? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Assim como os idosos, né? Assim como a questão do trabalho, né? Influencia o nosso trabalho. A gente é pressionado para fazer home office, para mudar a forma de trabalhar. Então, como que isso vai ser permanente? Isso vai ser uma coisa boa? Vai ser uma coisa ruim? Vou ter que ficar indo e voltando? Então, isso a gente tem que parar para pensar, não adianta, a gente não sofre por antecipação, a gente tem que sofrer depois, né? A dor, como a gente estava vendo aqui na música, né? Vem para curar a dor, né? É verdade, Carol. E essa pressão que nós estamos, né, as pessoas com medo, as pessoas isoladas, literalmente, nós tendo que nos reinventar no home office, com cursos online, etc. e tal, e outras atividades também, eu vejo muito assim, a paz, nós precisamos exalar cada vez mais a paz interna e a paz externa. E para isso, na família, né, eu vou só contar aqui rapidinho um pouquinho da minha experiência. Eu nasci, eu tive o privilégio de nascer numa família que minha mãe é organizada, meu irmão é organizado, minha avó era organizada, o meu ex-marido era organizado. Então, assim, é muito legal você ter essa prestação de serviços do lar com pessoas conscientes e, assim, cara, se como você bem colocou, se eu sujei o copo, eu vou lá e lavo, gente. Sabe, eu não vou acumular. E o bacana é a gente sempre perceber, e eu já venho com a minha verdade, no sentido do menos é mais. Quanto menos coisas você tem, menos trabalho, menos estresse, menos preocupação. E a ideia da harmonização, Carol, eu acho que ela está intrinsecamente linkada com exatamente, ela está totalmente conectada com a leveza, a harmonia, porque imagina um espaço completamente repleto de coisas, a não ser, claro, você pode ter uma personalidade bem exótica e etc e tal. Eu sempre dou esse exemplo do Oswaldo Montenegro, que todos nós conhecemos. Ele comprou um apartamento, né, eu não sei se no Rio, enfim, e ele tem até um vídeo, né, no YouTube, ele simplesmente jogou tintas, né, em todas as paredes, então ficou um caos. Mas para ele, que ele coloca que aquilo ali é o interno dele, é colorido, é caos, é loucura mesmo. Então, assim, mas o apartamento é dele, né? Não mora a família dele. Então, ele extravasa através das cores, das tintas, mas é como você falou, ele mora num local sozinho. Agora, quando a gente mora com família, é diferente. Aí, você tem que se respeitar. E o que é que você tá... E aí o menos é mais, né? Dentro dessa realidade que eu falo que é a minha verdade, porque eu exercito, e assim, um ambiente harmonioso é um ambiente que traz a leveza, que traz a natureza, que traz um bem-estar e traz uma tranquilidade para a alma, né? Então, eu acredito que a harmonia do ser é a tranquilidade da alma. É isso.
E assim também, quando a gente mora numa comunidade, a gente tem que evitar a Terceira Guerra Mundial dentro de casa, ainda mais nesses períodos de isolamento, né, distanciamento social, pandemia e tudo. Então você tem que saber que existe bom senso, saber dar, saber ceder, saber se impor, né, em alguns momentos. Aprender, né, a ser companheiro, aprender a ser um membro de uma equipe, né, ensinar outras pessoas a serem membros de uma equipe, a trabalhar em equipe, envolver as pessoas, né, e, transferir responsabilidade, tudo isso, confiar nas pessoas. Então, a gente precisa evitar as terceiras guerras mundiais, porque a gente ainda vai viver muito, né? Eu espero, a gente vai sair de casa, a gente vai voltar para algum novo normal, né? Para uma normalidade diferente, mas a gente espera voltar e a gente precisa manter, né? E a gente, nem todo mundo tem uma família igual a da Fábia, que todo mundo tem esse caminho, né? Meu filho, então, nossa, crianças são né? Diferentes. E a gente precisa estabelecer. Eu tenho uma amiga que fala que é maravilhoso você ter uma rotina, você ter uma organização estabelecida, porque depois é só manter, ponto, é a frase dela, né? E assim, não é só isso que a gente vive, né? A gente vive imprevistos, a gente vive coisas que acontecem de repente, a gente vive tristezas, a gente vive situações, né, das mais diversas, né, mundiais, né, ou na cidade da gente, ou no vizinho, ou no bairro, sei lá. E isso interfere na vida da gente, muda, né? E às vezes a rotina que a gente esperava sai do caminho, né? A organização que a gente tinha fica para depois. Então a gente também tem que estar preparado para esses elementos externos, que não é nem do ser, nem do lar, é coisas de fora, né? Grandonas, e que a gente precisa estar preparado. E aí eu anotei aqui para a gente não esquecer, só para finalizar, viu, Fábia? Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Então a gente se prepara, a gente já começa a ficar borocochô, já começa a ficar, ai, não quero mais saber desse negócio, vou deixar bagunçado mesmo, para que a gente não sinta essa dor, para que a gente não sofra mais, para que a gente não se desafie mais. Mas nesse caso é necessário. Se você não quer, ótimo, a gente respeita. Mas se você quer, saiba que não vai ser fácil, vai ser desafiante e você vai sentir mais dor. É verdade. Para o ar, ou para o ser, ou para o que for. O Renato foi maravilhoso. Renato Russo, viu, gente? Quando o sol bater na janela do seu quarto, escutem essa música que eu vou já botar de novo aqui no final pra gente dar tchau. Mas é fantástico. A dor vem do desejo de não sentirmos dor. Então a gente faz isso antecipadamente. Mas lembrem, para poder passar, para poder, né, transpor isso, desculpa dizer, mas a gente vai sentir mais dor. E níveis diferentes, né, alturas diferentes, formas diferentes de dor, coletiva, não coletiva, física, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que tirar isso daqui, enfim. Qual é a sua dor? Mas só para deixar, então, Fábio, as palavras finais para a gente encerrar. E se vocês têm dúvidas, depoimentos, querem falar alguma coisa sobre ser ou lar harmonizado, coloquem aqui que a gente vai adorar. Você falou algo que dá para a gente filosofar a noite toda, mas vamos tentar resumir. Quando a gente fala em dor, porque assim, terapeuticamente falando, eu não sou psicóloga, eu tenho a metade da psicologia e de universidade, é assim, quando a gente vai para a terapia, só para fazer uma analogia para a gente entender a organização, a harmonização e a dor. Quando a gente vai para a terapia, a gente vai lá para poder falar das nossas dores emocionais. Aí, show. Mas dói demais, porque a verdade que o terapeuta coloca é aquela coisa assim para sacudir você, para poder assim, pensa, fulana, pensa, Fábia, sobre isso, né? E pensar sobre o problema é muito ruim. A organização é assim. A organização, por que as pessoas fogem do armário bagunçado e vai assistir televisão ou vai para o WhatsApp? Porque é uma dor, gente, é um problema que está se prolongando há muitos anos. E aí eu tenho uma dica muito legal. Uma vez, quando a gente faz psicologia, a gente é obrigada a fazer terapia, que é muito bom. E aí uma vez, é muito legal. A gente tem que fazer um livro, né, Carol, para poder falar desses causos. E aí, uma vez eu tinha um relacionamento bem extenso, e a pessoa me procurou, e aí era o aniversário dessa pessoa, e era no dia da terapia. E aí ele tinha me convidado, porque a família toda estava lá, enfim. Aí eu fui falar, aí ela falou uma coisa muito interessante que eu falo até hoje. Fábio, imagina só, sabe aquela ferida aberta que você ainda não cicatrizou?
e você precisa ter um tempo para cicatrizar. Se você for para o aniversário, é como se você machucasse novamente a ferida. Se você não for, ela vai sarando. E eu digo que essa dor que nós sentimos da organização do lar, do ser, é exatamente, às vezes nós precisamos de um tempo para poder processar. E aí, Carol, uma coisa que nós gostamos muito, faça um checklist de todos os incômodos, de todos os ônus, de tudo aquilo que desgasta o seu ser. Essa é uma dica muito valiosa, por quê? Porque quando a gente tira do pensamento e plasma no papel, a gente tem uma lista de coisas que nós precisamos resolver. Por que é que as pessoas passam anos e anos sem resolver? Porque fica só no pensamento. E a ideia principal dessa harmonização interna e externa é a gente colocar para fora. E aí, por que é importante a respiração? É tirar o gás carbônico do ser e inspirar um ar melhor, mais novo, transparente, cristalino e com verdade. Então, essa é a dica da gente renovar o nosso ar e não poluir o nosso ser e o nosso lar com coisas que já são do passado. É isso. Perfeito, Fábio. Ótimo. Retirar, sair, resolver, coloca no papel, deleta pessoas, sabe? Sai de grupos, joga coisas fora, inventa outras coisas, vai fazer um hobby que você nunca fez, faz uma coisa nova. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, né? Uma coisa nova, vestiu aquela roupa que tá lá encalhada, sei lá. Faz alguma coisa para te deixar feliz também, né? Então tenta, eu quero fazer aquela mesa posta, eu quero fazer aquela receita, sei lá. Faz alguma outra coisa para também te dar mais essa harmonia, te dar esse ânimo, né? Essa conquista, né? Que você está querendo buscar aí para ter um lar e um ser mais harmonizado. É isso, gente. É só um bate-papo que a gente já está aqui há 40 minutos falando e a gente espera que isso tenha tocado o coração de vocês, que isso tenha conectado com vocês, trazido uma boa reflexão, né? Se vocês acharam que tá legal, encaminhem essa live, esse GTV, esse vídeo aqui do YouTube para os seus amigos, para eles também começarem a despertar esse olhar, para ter mais harmonia, pegar o caminho do meio, reenergizar aí, e ao mesmo tempo se organizar, ser mais sustentável também, que é exatamente o que a gente prega aqui, tá? Então vai ficar gravado no GTV, vai ficar gravado, mas a gente está disponível também caso vocês tenham algumas dúvidas ou vocês queiram conversar com a gente aqui via Instagram, viu, gente? Da mesma forma, fica o convite. Semana que vem, quarta-feira, dia 17, às 20 horas, nós vamos falar sobre organização para homens. Então, se vocês têm homens dentro de casa, meninos, jovens, homens, avós, pais, né, um casal, tragam para assistir ou encaminhem para eles depois que a gente gravar, né, a live que a gente vai falar um pouquinho sobre essa metodologia ou essas informações para como trabalhar isso com homens, né, ou para que eles consigam se organizar, se tem diferença, se não tem, né, Fábio? É verdade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Queria agradecer a Fábia pela disponibilidade novamente em estar aqui conosco, continue aí cuidando de todos, continue aí no planejamento, e a gente vai se falando, viu, amiga? Vamos tirar uma foto. Vamos lá. Se quiser falar alguma coisa, deixa eu só tirar aqui os comentários. Na verdade, assim, a ideia é mudanças acontecem de fora para dentro e transformações acontecem de dentro para fora. Então, o nosso desejo é que você se transforme com muita consciência, com muita amorosidade e com muita gratidão, porque a vida realmente é um presente. É isso. Tchau. Gente, obrigada pela participação. Vou ligar aqui a musiquinha para a gente dar tchau, viu? Obrigada, Paula. Obrigada, Joselice. Obrigada a todo mundo. E até quarta que vem. Tchau, tchau. Beijo. Poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Beijo!
do sol. Tchau, tchau. Boa Beijo. noite.